Em 1858, Charles Darwin e Alfred Wallace pensavam que todos os seres vivos vieram de um único ancestral há milhares de anos atrás. E foi através de pequenas mudanças que se acumularam ao longo do tempo que permitiram o surgimento das espécies que conhecemos hoje. Esse caminho de pequenas mudanças é conhecido como microevolução, e podemos ver ela acontecendo na prática quando uma bactéria acaba se tornando mais resistente a um antibiótico. Quer ver só? Um grupo de pesquisadores de Harvard filmaram por alguns dias bactérias da espécie E. coli, que tem uma reprodução muito rápida. O experimento foi feito com a divisão em 9 áreas. As pontas marcadas com 0 não tinham antibiótico. A área seguinte tinha pouco antibiótico. Depois 10 vezes mais antibiótico, 100 vezes mais antibióticos e por fim 1000 vezes mais antibiótico. Então as bactérias deveriam nadar em direção ao centro. O que estamos vendo em branco são as bactérias crescendo e ocupando toda a área que não tem antibiótico. Depois de algum tempo, as primeiras bactérias resistentes aparecem à direita e logo depois à esquerda, conseguindo crescer bem e ocupar toda a região de pouco antibiótico. Quando estão próximas à área de 10 vezes mais antibiótico, novas mudanças devem acontecer para que elas consigam sobreviver nessa condição. E mais uma vez, outras mudanças ocorrem, e assim algumas bactérias mais resistentes chegam à área de 100 vezes mais antibiótico. Após 11 dias, as novas bactérias mais resistentes conseguem alcançar o centro com 1000 vezes mais antibióticos. Verificamos nesse experimento, então, a microevolução da resistência de bactérias em um período de tempo muito curto. Os seres vivos apresentam várias características que sofreram mudanças, principalmente quando olhamos entre espécies diferentes. Deixa eu te mostrar esses dois animais. Do lado direito, temos a girafa, encontrada naturalmente nas savanas africanas e em zoológicos espalhados pelo mundo. Do outro lado, temos o okapi, animal ameaçado de extinção e encontrado na floresta tropical do Congo. Eles são muito diferentes um do outro, não é mesmo? E se eu te contar que eles são da mesma família? Pois é, o okapi é o parente mais próximo da girafa que ainda existe na Terra. Mas para explicar o que aconteceu de termos dois animais completamente diferentes um do outro, vamos utilizar uma brincadeira que eu tenho quase certeza que você já deve ter feito algum dia quando criança. Imagine um grande telefone sem fio, onde você começa a falar uma mensagem no meio que vai para os dois lados. Mas à medida que a mensagem vai passando, ocorrem mudanças. E quando chega no final dos dois lados, as mensagens são completamente diferentes. E quando você pega o meio, é a mesma informação. Só que conforme essas mudanças foram acontecendo, as informações finais ficam completamente diferentes da original. Deu para entender? Agora, vamos colocar a girafa e o okapi nas pontas desse telefone sem fio. Conforme as descobertas de fósseis, como ossos de animais que um dia já viveram na Terra, podemos ver semelhanças e grandes diferenças entre essas espécies, formando um grande grupo, até chegarmos então ao ancestral que deu origem a todas elas. No caso da girafa, ela tem os mesmos 7 ossos no pescoço igual aos outros mamíferos, como os tigres, elefantes, cachorros, nós seres humanos e outros animais. Só que nela, esses ossos são bem maiores. E quando você vê o okapi, que é seu único parente vivo, ele também tem os mesmos 7 ossos no pescoço, só que mais curtinho. Esse caminho de grandes mudanças que ocorrem entre as espécies é conhecido como macroevolução. Mas você deve estar se perguntando agora, afinal, o que são essas mudanças? Pense que dentro do nosso corpo, e também dentro de todos os seres vivos, funciona como uma fábrica de carros, com vários setores montando uma peça diferente da outra. Os trabalhadores que ficam em cada setor são os genes. São eles que têm todas as informações necessárias para fabricar nossas características, como por exemplo, o formato e cor dos olhos, o tamanho dos dedos, o lugar certinho que ficarão os órgãos, enfim, tudo o que faz sermos como somos. Esses genes podem sofrer algumas alterações, o que chamamos de mutações,
e são elas que provocam as mudanças nos organismos, podendo ser boas ou ruins. Quer ver só como funciona? Vamos pensar nos peixes que vivem no mar. Uma mutação dos genes que formam as nadadeiras pode provocar uma deficiência que dificulte muito a movimentação de um peixe na água. Essa mutação então é bem ruim para ele viver, certo? Agora, voltando ao nosso exemplo da resistência da bactéria a um antibiótico, uma mutação em genes que provoquem essa resistência maior são excelentes para a bactéria sobreviver e se multiplicar, então essa mutação é boa para ela. E é por isso que você não pode usar antibióticos de forma errada, porque além de não matar essas bactérias resistentes, isso pode eliminar outras bactérias boas que moram dentro de você, criando um ambiente para lá de bom para as resistentes crescerem. Então lembre-se, usar antibióticos apenas com indicação e acompanhamento médico. Lembra do nosso exemplo da girafa e o okapi? Então, durante a formação do filhote de girafa na barriga da mãe, os genes que irão formar os ossos do pescoço trabalham por um tempo bem maior do que os genes envolvidos no desenvolvimento do resto do corpo. Ou seja, os genes do pescoço têm mais tempo para desenvolver os ossos até atingir a forma mais alongada na girafa adulta, coisa que não acontece no okapi. Resumindo, a microevolução ocorre com mudanças pequenas dentro de uma população ou mesma espécie em um espaço de tempo curto e que podemos ver acontecer. Já a macroevolução ocorre por mudanças grandes entre espécies diferentes e com um espaço de tempo bem mais longo. E apesar de não conseguirmos ver essas mudanças maiores acontecendo naturalmente, tipo um okapi virar uma girafa ou uma girafa virar um okapi, nós podemos ver algumas das formas de como essa macroevolução ocorre, que é através dos genes. Lá em 2005, pesquisadores da cidade de Maryland, nos Estados Unidos, trabalhavam com algumas espécies de moscas, iguais às que você encontra direto voando na sua cozinha sobre as frutas que você deixa fora da geladeira. Eles verificaram que apenas as asas dos machos apresentavam padrões de manchas diferentes, e então, através de alguns experimentos, descobriram que a evolução da única mancha presente nessa mosca aqui, a Drosophila biarmipes, envolvia tanto genes que davam a cor das asas, quanto genes que formavam as asas dessa espécie. Para entender melhor os resultados dos pesquisadores, vamos usar mais uma vez o nosso telefone sem fio. Nós temos então nas pontas duas espécies de moscas, a Drosophila biarmipes e a Drosophila melanogaster, e no meio a informação ancestral, ou seja, a espécie que originou essas duas em um intervalo de mais ou menos 15 milhões de anos atrás. Aqui no ancestral, os genes da cor e formato das asas funcionavam normalmente, dando à asa esse padrão sem manchas. Em algum momento na história, ocorreu uma mutação no gene da cor da asa, que permitiu uma conversa mais forte entre esses dois genes. Dessa conversa, surgiu uma mudança na informação que estava vindo do ancestral, provocando então o aparecimento de uma única mancha na asa dos machos, fazendo com que uma nova espécie de moscas aparecesse, a Drosophila biarmipes. Esses experimentos feitos nos genes de uma espécie de moscas mostram que as pequenas mudanças da microevolução podem sim ter um efeito bem grande. E isso, com o passar do tempo, permite então a produção das mudanças de macroevolução que vemos entre as diversas espécies que existem na Terra.